Glórias a Deus. Ok. Então, gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir comigo o livro de Jó, capítulo 1. O livro de Jó, o Jó está antes de Salmos, capítulo 1, vamos ler os versículos 20 a 22. Livro de Jó, capítulo 1, vamos ler os versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Glórias a Deus. Tem Amém. uma outra versão que eu passarei a ler. Eu acho que é uma das versões bem mais glórias a Deus. Ainda em Jó capítulo 1, do versículo 20 ao 22, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Na verdade, não tem essa versão, não tem assim muita diferença, mas pronto. Então, antes de prosseguir, eu gostaria de pedir, de orar com os irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração também. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante da tua presença, porque nós reconhecemos, Senhor, que a nossa vida sem ti, ela não faz sentido. Nós não somos nada, Pai, sem ti. Conforme um dia os discípulos de Jesus reconheceram, para onde mais iremos se só o Senhor tem palavra de vida. E nesta noite nós queremos também dizer, para onde mais iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, nesta noite, Senhor, por isso nós estamos aqui diante de ti para ouvirmos a tua palavra que é viva e eficaz. E permita que essa palavra que for aqui ministrada, ela possa cair em terra fértil, possa cair em terra fértil e dar frutos dignos de arrependimento. Senhor, sê conosco, sê com cada vida, tira toda e qualquer distração, Pai da glória, no poderoso nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos, glórias a Deus. Então, queridos irmãos, acredito que boa parte de nós, se não todos, já teve contato com o tema que nós iremos abordar nesta noite, que é perseverando em meio à tribulação. E nós, então, lemos esse trecho das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, e lemos a partir do versículo 20 ao versículo 22, mas eu, na verdade, gostaria de exortar aos irmãos em casa, onde puderem, depois voltarem a ler com mais calma. Por que não ler todo o livro de Jó? Porque é um livro que tem lições muito ricas, lições de fé muito preciosas. Então, eu aconselharia vivamente os irmãos a lerem, né? A lerem esse livro depois com muita calma, com certeza poderão extrair dele grandes lições. E eu gostaria de começar então dizendo, né? Eu fui fazendo aí algumas pesquisas para poder nos situar devidamente no tema. Perseverança, o que é, afinal de contas, perseverar? E eu entendi que perseverança é a qualidade daquele que persiste, daquele que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. Em outras palavras, perseverança é se manter firme, é insistir. E tribulação, porque nós vamos falar de perseverança em meio à tribulação. Tribulação é um evento ou uma situação aborrecida ou desagradável. Sim, amém?
Amém? Os irmãos conseguem me Amém, ouvir? estamos aqui sim, não sabia como isso. Amém. Ok. Amém. Pensei que tivesse algum problema. Então, conforme eu ia dizendo, tribulação não é nada mais, nada menos do que um evento, né? Ou uma situação aborrecida, desagradável, uma aflição, um tormento, uma adversidade e coisas semelhantes a essa. E nesta noite, então, nós vamos nos focar na história de um homem, né? Que é um exemplo na primeira pessoa de alguém que passou por grandes tribulações e prevaleceu. Amém? De alguém que passou, vamos assim dizer, na linguagem do brasileiro, que nós muitas das vezes usamos, de alguém que tocou o fundo do poço, de alguém que foi até o fundo do poço, mas que prevaleceu. Então, eu gostaria de começar dizendo, amados irmãos, que o livro de Jó, ele narra a história de Jó. Jó era um homem extremamente rico, era um homem, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente Médio, mas eu gostaria de começar, conforme, seguindo a narrativa dos versículos. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Todas as vezes que eu leio esse versículo, irmãos, eu fico assim bem, uau, eu digo uau, temente a Deus e se desviava do mal. E quem vem falar isso é o próprio Deus, que fala isso a respeito de Jó. É o próprio Deus, porque nós mais abaixo vamos ver o diálogo entre Deus e Satanás, e Deus, ele se gaba do filho dele, ele dá-se ao luxo, vamos assim dizer, de se gabar do filho dele. Ele pergunta a Satanás: visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que temente a Deus e que se desvia do mal. Então, eu gostaria de dizer que Jó era um homem com qualidades acima da média. Amém? Qualidades acima da média. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que tinha princípios, um homem que tinha valores, um homem que temia a Deus acima de tudo, um homem que fazia de tudo para se desviar do mal, para se desviar dos preceitos desse mundo, de tudo aquilo que era contrário às Sagradas Escrituras. E Deus, ele fazia questão de se gabar desse filho dele, que não era vamos assim dizer, um homem comum, era um homem que tinha qualidades acima da média. Mas não para por aí. A Bíblia, depois no versículo 3, ela vem dizer que, para além de ter qualidades acima da média, Jó era um homem extremamente rico. E a Bíblia passa a mencionar que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Se for nos tempos de hoje, nós vamos dizer que Jó, tinha uma frota de caminhões, tinha uma frota de iates, Jó tinha, vamos assim dizer, tinha armazéns, Jó tinha, se calhar, ações em bancos, porque a Bíblia vem dizer que, no final desse versículo, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, para dizer que desde os primórdios que os homens, vamos assim dizer, o povo daquela zona, o povo do Oriente e tudo mais, que abrange Isaac e abrange também Ismael, são um povo extremamente próspero, um povo extremamente rico. E a Bíblia vem dizer que Jó, naquela altura, era o homem mais rico daquela região. E então, para dizer que Jó, para além das qualidades acima da média que ele tinha, Jó era um homem de posses. Amém? Jó era um homem de posses e a Bíblia faz questão de mencionar isso. E depois, no versículo 4, a Bíblia vem me dizer que Jó, ou seja, no versículo 2 e depois no 4, a Bíblia fala que Jó era um homem de família, porque ele fala dos filhos de Jó. Amém? Ele fala dos filhos de Jó. Então, eu entendo que Jó era um homem de família, era o homem mais rico do Oriente Médio. E eu então consigo perceber que muitas das vezes aquela percepção que algumas pessoas têm de que
ser crente é ser pobre, ou muita gente diz que não entra para a igreja porque os cristãos são todos pobres. E algumas pessoas ainda, esse é um extremo. E a outro extremo diz que eu não quero ser muito, ou algumas pessoas dizem que não gostariam de ser muito ricas, porque se forem muito ricas vão se desviar. Mas nós temos aqui um homem que era homem íntegro, reto, temente a Deus, e que também era rico, que também era um homem de posses, que também era um homem que tinha dinheiro. E ele não era apenas um homem rico, um homem que tinha dinheiro, um homem de posses. A Bíblia diz que, apesar de ser um homem rico, de posses, era um homem também de família. Então, nós vamos encontrar aqui alguém que conseguia muito conciliar todas essas facetas, sem isso, vamos assim dizer, perturbar-se, sem que isso ferisse o seu relacionamento com Deus, porque Deus vai dizer que, apesar dele ser um homem rico, apesar dele ser um homem de família, ainda assim Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, e Jó era um homem que se desviava do mal. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Glórias a Deus. Então, eu gostaria de dizer que, eu gostaria muito de ressaltar isso nesta noite, apesar de Jó ser um homem rico, Jó tinha tempo para a sua família. Amém? E a Bíblia faz questão de mencionar isso nos versículos a seguir, quando ela diz que Jó, os filhos de Jó, eles frequentemente tinham encontros, vamos assim chamar de encontros familiares, realizavam banquetes, mas o pai Jó, ele tinha o cuidado de, depois dos banquetes e tudo mais, pegar nos filhos e santificá-los, fazer aqueles rituais todos que a Bíblia narra no Antigo Testamento para a santificação, e ele santificava os filhos, e a Bíblia vai dizer que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto em nome ou no número de todos os filhos que ele tinha. Jó tinha 10 filhos, e ele oferecia holocausto não simplesmente porque se calhar porque os filhos erraram. Ele dizia, talvez durante os banquetes deles, talvez durante os encontros deles, eles tenham falado alguma coisa que não agradou a Deus. Então eu vou me antecipar e vou oferecer sacrifícios a Deus, a pedir perdão pelos possíveis pecados dos meus filhos. E eu, quando leio isso, eu digo, uau, que pai zeloso é esse? Amém? Que pai zeloso é esse? Porque, irmãos, Jó, como nos nossos tempos atuais, acredito que ele tinha muitas ocupações. Jó tinha muitas ocupações, irmãos. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Jó tinha um monte de gente para gerir, tinha um monte de posses para gerir, mas ainda assim Jó não deixou de lado o sacerdócio da sua família. Ele exercia verdadeiramente o sacerdócio da sua família. E nesta noite eu gostaria de chamar um bocadinho a atenção aos pais, aos maridos, aos esposos que estão conosco neste culto, e dizer que a responsabilidade primária da família, ela está nas mãos do homem. O homem é aquele que deve ser o cabeça, é aquele que deve ser o sacerdote do lar, é aquele que tem como missão de instruir a família nos caminhos do Senhor, de levar a família nos caminhos do Senhor. E a Bíblia vem mostrar que Jó fazia isso e o fazia muito bem. Muitas das vezes, alguns de nós, vou dizer homens, furtam-se dessa responsabilidade de encaminhar, de guiar a família nos caminhos do Senhor, sob o pretexto de estarem muito ocupados, sob o pretexto de terem muitas outras coisas para fazer, sob o pretexto de estarem muito ocupados com o trabalho, com outras situações mais, e vamos deixando a família em segundo plano, vamos deixando a nossa família para trás. Mas não é o que nós vemos aqui com Jó. Jó era um homem extremamente ocupado, Jó era um homem de posses, Jó tinha muitos recursos para gerir, tinha muita gente a seu serviço para gerir, mas ainda assim ele não deixou de exercer ao seu real papel de cabeça, de sacerdote do lar. Amém?
Então, para dizer que nós podemos ter 1.500 coisas por fazer, e isso vou falar de um modo geral, homens e mulheres, nós podemos ter um monte de ocupações, nós podemos trabalhar e estudar, mas não nos esqueçamos que a nossa responsabilidade primária é para com a nossa família, porque um dia Deus vai nos cobrar, vai cobrar de nós a responsabilidade sobre os nossos filhos, vai cobrar de nós a educação dos nossos filhos, vai cobrar de nós por que muitos de nós somos crentes e os nossos filhos andam desviados dos caminhos do Senhor. Mas nós estamos aqui a ver um homem que era extremamente rico, extremamente ocupado, mas ainda assim não deixou de exercer o seu papel de sacerdote. E mais, muitos, não sei como é que acontece nos países onde os irmãos estão, mas pelo menos é uma realidade que a gente vai vendo aqui em Angola. Muitos dos pais, eles deixam essa responsabilidade para as mães. Se as mulheres não levam para a igreja, os filhos não vão. Se as mulheres não realizam cultos familiares, os pais não se preocupam. Por isso é que muitas das vezes nós temos um pai que é servo de Deus, um pai que é pastor, um pai que é evangelista, mas nós temos os filhos completamente longe dos caminhos do Senhor, porque a nossa atenção está no serviço, a nossa atenção na igreja, a nossa atenção está com tudo menos sobre a nossa família. Então, para dizer mais uma vez, a responsabilidade primária do sacerdócio sobre a família ou o sacerdócio do lar, ela está nas mãos dos homens. E Jó, ele fazia isso muito bem. E mais, irmãos, Jó era um homem de posses. Dá para ver que Jó era um homem que se preocupava em dar do bom e do melhor para a sua família, mas ele não se preocupava apenas com o material, porque muitas das vezes nós temos a falsa percepção de que se colocamos tudo em casa, colocamos tudo na mesa, então a família está bem. Não. E como é que está a vida espiritual dos nossos? Como é que está a vida espiritual da nossa família? Como é que está a vida espiritual dos nossos filhos? Como é que está a vida espiritual da nossa esposa? Será que eles estão realmente nos caminhos do Senhor? Porque muitas das vezes nós estamos tão ocupados e nem notamos a decadência espiritual dos nossos. Então nós estamos aqui a ver um grande exemplo de um homem que se preocupava em dar o material, de um homem que era provedor, materialmente falando, mas que também se preocupava em santificar a sua família, se preocupava em santificar os seus filhos. Amém? Eu gostaria que os irmãos dessem um sinal. Estou a me sentir muito sozinha. Não sei se os irmãos ainda estão mesmo aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Como a minha internet vai oscilando, então, pronto, já, não consigo ouvir ninguém, não consigo ver ninguém, glórias a Deus, os irmãos ainda estão por aqui. Então, eu gostaria, antes, pronto, de ressaltar essas qualidades de Jó, porque elas são extremamente importantes, elas são, vamos assim dizer, qualidades que, se nós seguirmos ou se nós cultivarmos, nos serão extremamente benéficas, principalmente naquilo que diz respeito ao bom andamento das nossas famílias. Nós temos aqui um homem que é realmente exemplo de pai, realmente exemplo de um líder de família. Então, mas ainda assim, mesmo Jó sendo um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, ainda assim isso não fez com que Jó não passasse por momentos difíceis, porque muitas das vezes, amados irmãos, nós temos a falsa ideia de que só passa por tribulação quem está em pecado, por exemplo, está em pecado, por isso vai passar por esse momento difícil. Às vezes algumas pessoas dizem, não, se ele está a passar por isso é porque alguma coisa, ou lhe feitiçaram, pronto, nós aqui entre nós, africanos, acreditamos muito nisso, e alguma coisa, aliás, muitas das vezes nós ouvimos em alguns púlpitos, de algumas igrejas, alguns pastores que dizem, olha, se você está a sofrer é porque deve ter aí um espírito de inveja. Se você está a sofrer é porque alguém te feitiçou. Se você está a passar por situações complicadas no trabalho é porque tem aí um colega que não te gosta. Tem aí, eu já ouvi, às vezes ouço em lives aqui no Facebook e tudo mais, e alguns pastores pregam isso.
que se você está a passar por isso, está a passar por aquilo, é porque tem um espírito de inveja na tua vida, alguém não gosta de ti, alguém está a te perseguir, alguém, e nós vamos encontrando sempre desculpas para cada situação que nós estamos a viver. Mas nós estamos aqui a ver com o Jó que existem momentos na vida que o próprio Deus vai permitir as tribulações nas nossas vidas. E a Bíblia diz que num belo dia, Satanás, num belo dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, vê Satanás entre eles, e Deus pergunta para Satanás, de onde vens? E Satanás diz, eu venho da terra de passear por ela, rodear por ela e tudo mais. E Deus mais uma vez se gaba do filho dele, visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás diz a Deus, não, Jó só é assim porque você lhe cercou de riquezas, porque você lhe cercou de bens, porque você abençoou tudo que ele tem, porque onde ele coloca a planta do seu pé, você lhe dá como herança, onde ele coloca a mão, frutifica. Então, por isso é que ele te adora. Então, Deus, como queria mostrar para Satanás que Jó lhe adorava acima de tudo, porque lhe amava, porque era um homem devoto realmente a Deus, com o coração entregue 100% a Deus. Então Deus disse a ele, já que você acha que é isso, está bem, eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dar permissão de você ir, vai, toca em Jó, só não toca na vida dele. Toca em Jó, toca nas coisas de Jó, toca nas posses que ele tem, só não mexe na vida dele. E diz a Bíblia então que começou o ciclo de catástrofes na vida de Jó. Amém? Lá começaram as catástrofes. Está vendo, irmão, num belo dia em casa e alguém vem te dizer, olha, patrão, um dos teus motoristas vem e diz, olha, a frota de iaces estava toda estacionada no sítio tal e de repente aconteceu que um incêndio nas proximidades e todos os iaces queimaram e os motoristas, como estavam dentro dos carros, não tiveram tempo de escapar e também morreram, só eu é que sobrei, estou aqui e vim para contar ao rei. E mal terminou de falar, vem outro e diz, olha, chefe, infelizmente as tuas fazendas lá no Kwanza Norte, ou no Ijo, ou algo parecido, todas pegaram fogo. Nós não estamos a entender como é que isso começou. O fogo começou à madrugada e ninguém percebeu, todo mundo morreu ali torrado e só eu escapei para vir te dar a notícia. E de repente vem outra pessoa e diz, olha, chefe, infelizmente a draga de diamantes que você tinha lá na Lunda Norte ou na Lunda Sul, pronto, desmoronou e as pessoas estavam por baixo, foram subterradas e só eu consegui fugir e estou aqui para contar as boas novas. E as notícias ruins foram se sucedendo até que no final alguém chegou e disse, chefe, tens que ter força. Tens que ter força, estás de pé, aconselho o chefe a sentar. Os seus filhos estavam todos reunidos na casa do mano mais velho, estavam a confraternizar, numa confraternização, e infelizmente aconteceu alguma coisa ruim, a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Eu, como estava do lado de fora, consegui escapar, e vim para aqui dar essa má notícia ao chefe. A Bíblia diz que Jó, ouvindo tudo isso, ele pegou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra e adorou. Amém? E ele simplesmente adorou. E mais, ele disse, não saí da minha mãe, do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. E se Deus tirou, se Deus deu, ele tirou, e louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus de alguma coisa. Assim como cada vez que eu ouço ou leio esse texto, eu fico, uau, tremendamente nada. Pediu permissão a Deus para mexer nos bens de Jó, porque ele, na mente dele, ele achava que Jó só servia a Deus por causa dos bens materiais que Deus lhe havia proporcionado. Mas a partir dessa atitude de Jó, Satanás automaticamente percebeu que não era nada disso. Havia aí uma fidelidade extrema, havia aí uma fidelidade que nada tinha a ver com os bens materiais.
com ou sem bens materiais, Jó continuou adorando a Deus, Jó continuou exaltando a Deus, Jó continuou louvando a Deus. E mais, irmãos, não se tratavam apenas dos bens materiais. Jó perdeu os 10 filhos que ele tinha naquele dia, perdeu os 10 filhos, porque os 10 filhos estavam todos reunidos no mesmo lugar e morreram em simultâneo. Irmãos, eu, sinceramente, no lugar de Jó, acho que teria desmaiado umas 10 vezes com uma notícia dessa, teria desmaiado umas 10 vezes, teria se calhar apanhado um AVC, não sei se teria suportado tanta notícia ruim e principalmente a notícia da morte dos filhos, mas para minha surpresa e pior, para a surpresa de Satanás, nós vemos aqui um Jó que se prostrou, adorou e em nada atribuiu culpa a Deus. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, se fosse nos nossos tempos atuais, nós diríamos, não, isso aqui não pode, isso é feitiço, esse aqui, eu acho que ele tinha adquirido essas coisas através do feitiço. Esses bens todos que Jó tinha vieram do feitiço, por isso é que ele perdeu assim tudo de repente. E pior, muitas das vezes essas falas estão até dentro da igreja. Está a passar por isso, de repente perdeu tudo. Não está bem com Deus, alguma coisa. Não é possível. Um servo de Deus vai perder isso tudo, todas as coisas assim de repente, de uma vez. E aliás, nós vamos ver, os irmãos lá em casa depois vão ler os capítulos a seguir, que os amigos de Jó, que vieram depois para lhe consolar, a Bíblia diz que a fala foi mais ou menos nesse sentido. Jó, se você fez alguma coisa que desagradou a Deus, confessa. Confessa, fale, diga, não é possível que esteja a passar por algo tão terrível assim de repente. Se porventura você fez alguma coisa que desagradou a Deus, Jó, fale, diga alguma coisa e tudo mais. E porque nós achamos que de Deus só pode vir coisas boas. Claro que de Deus só vem coisas boas, mas algumas vezes Deus permite o mal nas nossas vidas com um objetivo bom, vamos assim dizer, com um objetivo melhor. Aquilo que para nós, se calhar, seria uma tragédia, mas por trás dessa tragédia, Deus tinha um objetivo específico. Amém? Deus tinha um objetivo, primeiro, de exaltar o nome dele. Segundo, de aperfeiçoar o seu filho Jó. Amém? E eu gostaria de dizer nesta noite que conosco poderá inúmeras vezes acontecer o que aconteceu com Jó. De repente nós passamos por situações difíceis. Vocês não estão a ver aquele momento que você ora e você acha que as coisas não estão a acontecer, mas você ora, você jejua, você é um homem íntegro, você se desvia do mal, você está nos caminhos do Senhor, você deixou o mundo completamente, você deixou as ofertas que o mundo te dava, os vícios, os amigos do corpo, você deixou tudo, mas ainda assim, há aquele momento que você sente que parece que as coisas não estão a acontecer, que parece que você ora e as coisas não estão simplesmente a processar. Eu gostaria de dizer nesta noite que Deus sabe todas as coisas e que muitas das vezes Deus permite esses momentos para nos aperfeiçoar nele. Deus permite esses momentos para que nós cresçamos nele. Por isso eu gostaria de dizer a alguém nesta noite, persevere. Gostaria de dizer a alguém nesta noite, permaneça firme. Gostaria de dizer a alguém nesta noite, Glória. não ceda vamos assim dizer, a tentação de voltar para o mundo, porque as coisas estão mais apertadas, porque as coisas parecem não avançar. Deus sabe todas as coisas. E mesmo que você, de repente, você está a orar muito, e você não vê mudanças, você não vê nada acontecer, irmão, é um processo. O processo de Deus às vezes demora, e eu aprendi que o processo de Deus às vezes demora para nos aperfeiçoar. Irmãos, muitas das vezes, e eu creio que algumas mulheres vão se identificar com essa fala, nós oramos e oramos para o marido mudar, Deus muda meu marido, muda meu esposo, e tira da bebedeira, e tira da prostituição, e faz, e 1 ano, e 2 anos,
ano, e 3, e 4, e 5, e você vê, mas esse homem nunca se converte, meu Deus do céu, eu estou a orar há anos e tudo mais, mas eu não vejo mudanças no meu marido. É um processo. À medida que Deus está a trabalhar na mudança do teu parceiro, lhe garanto, irmã, Ele também está a trabalhar em ti. Só que muitas das vezes nós não percebemos isso. É à medida que Ele está a trabalhar na mudança do teu parceiro, Ele também está a trabalhar em ti. É um processo duplo. Ele está a te tornar uma mulher de fé, está a te fazer uma mulher de oração, está a te fazer, se calhar, uma mulher mais paciente, está a te fazer uma mulher com mais temperança, está a te fazer uma mulher com mais amor para dar. Então, é um processo. Então, essa espécie de demora, de espera da parte de Deus, ela é para nos aperfeiçoar. Ela é para nos aprimorar. E eu gostaria de dizer a alguém nesta noite que nem todas as tribulações são oriundas do pecado ou de falhas. Nem todas as tribulações que nós passamos é porque tem um espírito de inveja nosso atrás, alguém está a nos conquistar. Aliás, irmãos, para mim, essa fala nem sequer cola, porque eu me apropriei da palavra que diz que a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nem metade, nem uma parcelazinha do nosso cabelo cai sem que Deus permita. Então, eu acredito que a partir do momento que eu estou firme em Deus, Deus não permite que Satanás me toque ao seu belo prazer. Não. Por isso, irmãos, vamos despertar. Satanás não pode entrar para a tua casa quando bem lhe apetece, samba, espalha, faz e vai embora. Depois, no outro dia, volta outra vez, samba, faz e vai embora. Por isso, pare de acreditar que tem um espírito que entrou na tua casa. Entrou como? Entrou por onde? Ao menos que você tenha aberto uma porta qualquer, ao menos que você tenha dado legalidade a esse espírito para entrar, porque fora disso, Deus não permite que nada nos aconteça sem a sua vontade. Por isso eu gostaria de dizer a alguém nesta noite: descanse em Deus. Amém. Descanse em Deus. Descanse em Deus, porque algumas vezes o próprio Deus permite que nós sejamos tentados. O próprio Deus permite que nós passemos pela prova. O próprio Deus permite que nós passemos por situações difíceis. No momento, se calhar, nós não estamos a entender. No momento, se calhar, nós não estamos a perceber. Mas gostaria de dizer a alguém nesta noite: persevere. Amém? Persevere. Jó perdeu os bens materiais, Jó perdeu a riqueza que tinha, Jó perdeu os filhos, mas Jó não perdeu a fé. Amém? Eu gostaria de contar um bocadinho o meu testemunho. Nós nos casamos, ou eu me casei, e nós ficamos 5 anos casados sem ter filho. E pronto, por conta de algumas situações médicas. Então, e pronto, e eu orava, e muitas das vezes eu me entristecia, principalmente eu. Para o meu esposo, pronto, ele diz: não, creio que Deus, quando quiser, vai dar, e ponto, e acabou, não preciso me preocupar. Mas já comigo era diferente, eu às vezes me entristecia mesmo. Eu tinha lá uns momentos assim, baixos e altos, altos e baixos. Havia momentos que eu estava bem, havia momentos que eu ficava extremamente embaixo. Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo todo, irmãos, nós íamos orando, nós orávamos, fazia trabalhos espirituais e tal, e não sei o quê, e tal. Mas houve um momento que eu depois parei e eu percebi que, primeiro, Deus estava a trabalhar em mim para colocar mais amor, porque conforme o tempo ia passando, eu aprendi a amar mais as crianças. Eu não era uma pessoa sem muita paciência, mas eu creio que a falta de filho me fez aprender a amar as com um amor assim profundo, e depois aquilo foi aprimorando também a minha fé.
de princípio, as pessoas me diziam, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fazia. A minha mãe às vezes ligava, olha, na igreja da Mana tem um trabalho de oração e jejum, vai participar. Eu ia. Olha, vai fazer isso. Eu ia. Vai fazer não sei lá o quê. Eu ia. Mas depois eu percebi que o próprio Deus ia fazer. A minha fé foi se fortalecendo, que chegou um momento que eu disse, não, para tudo. Quando Deus quiser dar, Ele vai dar. E ponto. E a minha mãe não começou a não entender. Ele dizia, eu estou a ver que você não está a orar mais, Stella. Você não pode baixar a mão, ora, e tudo mais. Eu dizia, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Apesar de ter sido um momento assim difícil, um momento complicado, mas eu aprendi a confiar. Amém? Eu aprendi a confiar e a crer que Deus, no momento certo, iria fazer. Eu lembro que uma vez eu estava triste e eu conversei com o meu cunhado e o meu cunhado disse-me algo que eu não esqueci. Ele me disse, olha, é normal que você às vezes fique triste. É normal que você às vezes se entristeça porque as coisas não estão a acontecer conforme vocês queriam, nem no tempo que vocês queriam. Ele disse, pode ficar triste. Ficar triste não é mal, não é errado. Pode ficar triste, mas só não perca a fé. Amém? Pode se entristecer, pode chorar quando tiver que chorar, mas não perca a fé. Eu disse, uau, palavra divina. E eu guardei essa palavra comigo. E sempre que posso, exorto a outras pessoas, fique triste, chore, expresse a tua tristeza, mas só não perca a fé, porque no dia em que você perder a fé, você vai no tio que trata, vai na igreja que estão a dar chá, vai na igreja que estão a dar o tratamento, não sei lá das quantas, vais entrar em qualquer sítio porque você vai entrar em desespero. Pode chorar, pode ficar triste, porque também existem pessoas que dizem que não, crente não pode chorar, é falta de fé. Não é falta de fé, irmãos, isso é carne, dói. Há momentos que os problemas doem mesmo. Existem situações pelas quais passamos que são difíceis, são complicadas, e isso é carne. Nós vamos sentir dor, aliás, o próprio Jesus, quando se aproximava da hora da morte, Jesus estava tão angustiado que ele disse para Deus, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele, no fundo, sabia que não era possível. Então, ele disse, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. E para dizer que, muitas das vezes, as situações serão tão duras, tão difíceis, tão complicadas, que nós vamos chorar, nós vamos lamentar, mas, ainda assim, não devemos perder a fé. A Bíblia diz que, em tudo, Jó não pecou, nem atribuiu culpa alguma a Deus. Mas se os irmãos depois forem ler os capítulos a seguir, nós vamos ver que Jó, ele ficou mesmo angustiado, irmãos. Tanto é que Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele disse, seria melhor que eu não tivesse nascido. Está difícil, eu sinto como se flechas venenosas me tivessem cravado a pele e o meu sangue vai sugando esse veneno que sai das flechas. Quer dizer que ele sentia dor profunda, porque Satanás, não estando satisfeito, ele voltou para Deus e pediu permissão a Deus para tocar no corpo de Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó teve úlceras, o corpo todo. Ele ficou extremamente desfigurado, que nem um verme, ao ponto da mulher de Jó lhe sugerir, olha, Jó, mas por que você mantém essa tua fidelidade? O sofrimento pelo qual você está passando é tão grande. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olhou para sua mulher e disse, você está falando como uma louca, mulher. Eu acho que ele entendeu que também, em certa medida, era o sofrimento que eles estavam a passar, pelo qual eles estavam a passar, que fez a mulher dele chegar a esse ponto. Diz, meu marido, está demais, amaldiçoou esse Deus e morre de uma vez. E Jó disse, não, o Deus que deu, ele também tirou, por alguma razão que eu não entendo. Deus deu e Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, nesta noite eu gostaria de exortar a alguém, vamos orar para atingirmos esse nível de fé, vamos orar para atingirmos esse nível de compreensão da palavra do Senhor. Quando atingirmos esse nível de compreensão da palavra, nós vamos parar de em tudo falar do diabo, falar dos demônios, dar mais fama para Satanás do que falar exatamente das grandezas do Senhor.
Irmãos, se vocês lerem esse livro do princípio ao fim, creio que são por aí 30 e tal ou 40 e tal capítulos, nós não vamos ver Jó a falar do diabo, conforme nós falamos ultimamente. Todo espírito de não sei o quê, monte de espírito de não sei o quê, sai e faz. Mas você é crente, você está firme no Senhor. Onde é que esses espíritos têm legalidade para estarem toda hora a chatear a tua família? E Jó entendeu isso, irmãos. Ele sabia que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Ele disse, não, Satanás não tem poder sobre a minha vida. O próprio Deus permitiu. Por isso é que ele disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome dele, amém. Não sei por que ele fez isso, não estou a entender, está difícil compreender, dói sentir isso, mas ainda assim Deus deu, Deus tirou e louvado seja o nome dele. Amém? E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou e em nenhum momento atribuiu culpa a Deus. Mas também nós vamos ver, repito, irmãos, que de A a Z, no livro de Jó, Jó não fala do diabo, Jó não fala dos demônios. Jó não diz que é o demônio tal, é o demônio Y, Satanás entrou na minha casa, matou meus filhos, roubou a minha riqueza, esse inimigo, eu vou lhe jejuar, Não, ele tinha uma convicção tão grande, ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Deus dele, que ele disse, não, isso não pode ser o diabo não tem poder para tanto, o diabo não tem poder para isso sobre a minha vida, não, Satanás não tem. Ele entendeu que Deus, por alguma razão que ele não entendia, permitiu isso. Amém? Permitiu isso. Então, muitas das vezes, nós vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por situações, mas ainda assim confie. Amém? Ainda assim confie que o teu Redentor vive. E foi isso que Jó falou no fim do livro. Amém? Jó disse, nós falamos no princípio, que Deus permite, o próprio Deus às vezes permite situações complicadas nas nossas vidas para nos aperfeiçoar. O próprio Deus que diz no princípio do livro que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Eu próprio, aliás, Deus reconheceu que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas o próprio Jó, no final do livro, vai dizer que, afinal de contas, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia. Agora os meus olhos te viram. E como é que Jó começou a ver Deus? Como é que Jó conseguiu conhecer mais de Deus? Por causa desse momento de tribulação que ele passou. Esse momento lhe aperfeiçoou. Os problemas devem fazer de nós pessoas melhores. Ao invés de lamentar apenas, procure saber de Deus o que ele quer te ensinar com essa tribulação. Procure saber de Deus o que ele quer te fazer aprender com esse momento difícil pelo qual estás a passar. Uma vez alguém me disse, olha, extraia sempre o lado bom do problema. Mas agora me pergunta, um problema tipo esse de Jó, qual é o lado bom que ele tem? Um problema tipo esse de Jó, perde tudo, perde filhos, perde a saúde, problemas atrás de problemas. Mas ainda assim, nós vamos ver no livro, no final do livro, que Jó reconhece que agora ele conhecia o seu Deus, conhecia o Deus a quem ele buscava no princípio, por causa das experiências que ele viveu. Ele disse, eu antes afinal só te conhecia de ouvir falar. E muitos de nós, ou melhor, quantos de nós não conhecem Deus apenas de ouvir falar? Porque alguém lhe pregou a palavra, se converteu e está na igreja e serve, mas nunca viveu uma real experiência com esse Deus. Jó disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. As tribulações vêm para nos aperfeiçoar, as tribulações vêm para nos fazer, aliás, nos achegarmos mais a Deus, para sermos mais íntimos de Deus, para crescermos em Deus, para crescermos na fé, para crescermos na esperança, para
crescermos na perseverança. Por isso eu gostaria mais uma vez de dizer a alguém nesta noite: persevere em Deus, persevere em meio à tribulação. Está difícil, mas permaneça. Está difícil, mas persevere. Está complicado, persevere. Não entendes de onde vem tanto problema, ainda assim persevere, porque é o melhor que nós temos a fazer. E no final, assim como Jó, nós poderemos dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, agora eu te conheço. Que o Senhor possa nos conceder a possibilidade de crescer, de crescimento da nossa fé até esse nível, de entendermos que algumas coisas é o próprio Deus que permite nas nossas vidas para nos aperfeiçoar. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Amém.